Olá a todos, eu sou Israels. Vamos para o primeiro devocional desse canal. E hoje é Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Pega a sua Bíblia e leia. Vamos lá, está aparecendo aí na tela também. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, eu desejo que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afaste-se de sua maldade. Afaste-se de sua maldade. Por que morrer ao povo de Israel? Qual é o contexto? O contexto histórico. Ezequiel profetiza durante o exílio babilônico, um período de grande desespero para Israel. E ele é chamado para ser um espia, um atalaiador, alguém que avisa sobre o perigo iminente. E seu papel é alertar o povo sobre a necessidade urgente de arrependimento. E qual é o tema do devocional de hoje? Arrependimento e misericórdia. Este versículo reflete o coração de Deus, que deseja salvação ao invés da condenação. Deus se mostra paciente e oferece uma oportunidade para que os ímpios se arrependam e vivam. E essa oportunidade Deus sempre vem oferecendo com os tempos, com os anos. Deus se manifesta através da natureza para que as pessoas que não leem a Bíblia vejam e busquem a Deus, que se voltem a Ele, que se arrependam, que o arrependimento seja verdadeiro. Charles Spurgeon disse: o Senhor não deseja a morte dos pecadores, mas a sua conversão. O chamado repetido ao arrependimento revela a paciência e o desejo de Deus de ver as almas se voltarem para Ele. John Calvino também disse: Deus, ao desejar a conversão dos ímpios, demonstra sua bondade e justiça. Ele não se compraz na destruição de suas criaturas, mas na sua redenção. E o que vemos aqui é exatamente isso. Deus quer que todos se arrependam. Então, isso é uma oportunidade para mim e para você. Se você está em pecado, se você pecou, confesse a Deus e se arrependa, porque não há nenhum. O pecado é uma ilusão. É como um belo castelo grandioso, cheio de bens materiais, cheio de festas, mas é um castelo de areia. Vem o vento e sopra, e cai tudo. Vem a água e cai tudo. É tudo uma mentira. E a consequência do pecado é a morte. Deus já disse isso. Deus odeia o pecado. E nós, como os eleitos de Deus, verdadeiros cristãos, devemos também odiar o mal. Devemos odiar o pecado, como está na Bíblia. Nós temos que odiar o pecado, temos que amar a verdade e o bem. Então, se você está desviado e está vendo esse devocional aqui, eu primeiro digo que há esperança para você, há esperança para mim. Nós não temos que crer nas coisas que vemos, porque as coisas que vemos, elas são temporâneas. Nós temos que crer naquilo que não vemos, nós temos que crer e mantermos a nossa fé em Deus, em seu Cristo, que tem poder, que quer o nosso perdão, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E você pode me dizer, tá, Strauss, mas se Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, então eu posso continuar pecando à vontade. Não, não, não. Deus morreu na cruz, Deus Filho morreu na cruz pelos pecados de seu povo. Ah, mas eu não sou judeu. Você ainda é de Deus. Todos são de Deus? Nem todos. Aqueles que negam a Deus, aqueles que rejeitam a Deus, não são de Deus. São do mal, são do diabo. Deus, ele é justo e é amor. Quando o ser humano pecou, ele tinha que exercer o seu amor e a sua justiça. Então, ele puniu, ele já mostrou que lá no começo, no jardim do Éden, teve que se matar os animais para fazer as roupas para eles se vestirem. Ali já foi mostrando que teria que ser pago com sangue. E durante todo o tempo do Velho Testamento, foram utilizados animais e bodes e por aí.
Mas no Novo Testamento, quando Cristo Jesus, o Deus Filho, vem aqui na Terra, o próprio Deus vem aqui na Terra, semeia um novo evangelho, as boas novas, diz e revela-se como Cristo, morre e ressuscita. Ele morre na cruz e leva os pecados de todos aqueles que crerem nele. Mas como o apóstolo Paulo diz, se continuamos vivendo no pecado, nós pisamos o sangue de Cristo e recusamos a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Porque nós somos chamados para sermos o povo de Deus, para sermos semelhantes a Cristo. Em Cristo não tinha pecado. Então nós temos que ser santos como santo é Deus. Temos que ser justos como justo é Deus. Não seremos iguais a Ele. A nossa justiça perto de Deus é nada. Mas nós temos que buscar agradar a Deus e fazer o que é certo e justo. Então, se você fala que é um cristão, mas vive em pecado, vive pecando todos os dias, não busca a Deus, não ora, não faz nenhum jejum por semana, não tem um momento de devoção a Deus, de manhã ou à noite, não conversa com Deus, não fala seus planos para Deus, não perdoa as pessoas, não busca viver no Espírito, a fim de cultivar as características do Espírito, que é amor, paz, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Se você não tem essas características, você talvez não esteja vivendo no Espírito, porque se você estiver vivendo no Espírito, jamais satisfarão o desejo da carne. Paulo diz. Isso é uma promessa. Sabendo disso, se você não está vivendo pelo Espírito, e sim vivendo pela carne, certamente você vai cair. Certamente você vai cair no pecado. Porque você está alimentando a carne. Ah, comer comida então é errado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Comer comida demais é errado. Gula é um pecado que atrai outros. Alimentar a carne é você satisfazer os desejos dela. Pecar contra Deus e não se importar. Você tem que se arrepender. Verdadeiramente. O arrependimento verdadeiro, ele é diferente do arrependimento falso. O arrependimento verdadeiro consiste em, primeiro, você reconhecer o erro. Segundo, você sentir tristeza genuína, o que significa verdadeira. Quando você cair, você realmente fica triste. Terceiro, confessar a Deus. Pedir perdão a Deus em lágrimas. Quinto, abandonar o pecado. Sexto, reparar o dano. Sétimo, mudar a sua mentalidade. E oitavo, viver uma vida transformada. E no que classifica, o que caracteriza o arrependimento falso? Primeiro, reconhecer o erro superficialmente. Segundo, sentir tristeza por medo de punição, de disciplina. Terceiro, confessar para aliviar a culpa. Quarto, pedir perdão apenas para evitar problemas. Quinto, manter o comportamento. Sexto, fazer reparação de forma insuficiente ou para aparecer. Sétimo, mudar só temporariamente. E oitavo, viver uma vida sem transformação verdadeira. O pastor Augusto Nicodemos, o qual eu tenho um profundo carinho e respeito pelo ministério dele, que Deus usa muito esse pastor, aconselho que vocês busquem assistir às pregações do Nicodemos, é muito bom. Ele disse que o pecado na vida do cristão tem que ser como... tem que não existir, mas tem que ser como se fosse um pneu furado no meio de uma longa viagem, tipo de 1.000 quilômetros, de 2.000 quilômetros. Então significa que a vida do cristão não deve ser marcada pela constante queda, mas tem que ser marcada pela constante devoção a Deus, pela constante oração. Por isso Jesus disse: orai sem cessar. Ore quando você acordar, ore quando você for comer, agradeça, 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 porque sempre nós temos o que agradecer. Sempre nós temos. Quando você acorda, e como que funciona? Você acorda e deveria separar 1 hora para fazer um devocional a Deus. Nós sabemos que nem todas as pessoas conseguem. Mas se nós
acordarmos e logo no começo das primeiras horas, separar uma hora para ler a Bíblia, sabe? Conhecer mais de Deus, conhecer o poder de Deus, a soberania de Deus, o zelo de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o sacrifício de Deus. Somente assim nós vamos poder amar a Deus. Se você anda caindo, é porque você não deve estar andando no Espírito. Certamente você não deve estar andando no Espírito. E para andar no Espírito, a vida no Espírito envolve essas coisas. Primeiro, seguir a orientação do Espírito Santo, buscar a direção e a sabedoria de Deus para tomar decisões e mais. Segundo, praticar os frutos do Espírito, cultivar características como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Terceiro, manter uma vida de oração e estudo da palavra, fortalecer conexão com Deus e entender seus princípios e ordenanças. Quarto, resistir às tentações e às setas do maligno, usar o poder do Espírito Santo para evitar comportamentos pecaminosos. Sabendo assim é a vida no Espírito. E para nós armarmos Deus de verdade, nós temos que conhecer a Ele. É muito fácil o juiz dar uma sentença para tirar um monte de pessoas de casas se ele nunca as viu. Agora imagine que ele consegue ver todos os dias essas pessoas passando nas situações mais adversas da vida e ele tem que dar uma sentença para tirar essas pessoas de lá. É diferente. O peso é diferente. O conhecimento é diferente. Quando você não conhece a Deus e peca, você não se importa. Mas quando você busca a Deus e você conhece, e Deus diz que conhecer a Deus é obedecer a Deus. E nós só podemos obedecer a Deus quando sabemos quem é Deus. O zelo dele pelo seu povo, a justiça dele, a soberania dele, o amor dele. Só é necessário nós descobrirmos essas coisas quando nós lemos a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, você não vai saber. Você pode ver inúmeras pregações. E isso é bom você ver as pregações digitais. É bom você trocar os conteúdos do mundo pelos conteúdos bons de Deus. Ver a igreja verdadeira, fuja dessa teologia de prosperidade, isso é tudo mentira. Nós devemos viver no Espírito. Deus odeia o pecado. Podemos ver na Bíblia, inúmeras vezes, em Jeremias, que Deus destruiu o povo dele por causa do pecado. O zelo de Deus é infinito e é perfeito. E é completo. Então não ande em pecado e ache que vai ficar do jeito que está. Eu caí em pecado, eu pequei, estou pecando e está tudo dando errado na minha vida. São os obstáculos de Deus para que você pare de pecar, se arrependa e volte-se a Ele. Isso é uma forma de Deus te salvar. Porque, eu conheci a Cristo, mas continua vivendo uma vida como se não tivesse conhecido, você vai para o inferno. Mas o inferno não é para sempre. A vida eterna é para sempre. Com Cristo. Você acha que o inferno não vai ser para sempre também? Nós temos uma alma mortal. Somos semelhantes a Deus, que é infinito e é imortal. Deus teve a graça e a bondade de fazer isso conosco. E o que é imortal não pode morrer. É eterno. Uns irão para o céu ficar com Cristo. Para o céu é modo de dizer, nos novos céus e na nova terra. E outros irão para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra Deus. E terão o castigo perfeito e justo. Então vamos orar. Deus, peço que o Senhor faça com que nós nos arrependemos de verdade. Que cada um, aquele que está numa vida de pecado, que o Senhor seja misericordioso com ele. Faça com que ele volte-se ao Senhor, Deus, que ele abandone o pecado. Porque o pecado é uma ilusão. Mas quando a pessoa cai é como se fosse uma areia movediça. Se a pessoa não souber sair dali, ela só vai se afundar cada vez mais. Santo Deus, nós sabemos o quanto o Senhor é gracioso e misericordioso. Então peço que o Senhor trabalhe na vida de cada um, Deus. Transforme o coração, faça com que nós diariamente buscamos o Senhor. De manhã ao acordar, quando comemos, agradecemos ao Senhor, façamos oração de graças ao Senhor. Ao invés de murmurar, de reclamar, Senhor, que nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é e faz por nós.
Não podemos ser interesseiros, mas o Senhor sabe cada necessidade que nós temos. Mas a maior necessidade é que o Senhor restaura-nos, converta-nos, quebre o nosso coração de pedra, né? E coloque o coração de carne. Que nós paremos de pecar, pois é uma mentira, um caminho errado, que não tem benefício nenhum. Voltemos ao Senhor, ao caminho da verdade, da justiça e da retidão. Espalhe o teu evangelho, Senhor, aos quatro cantos desse mundo, para que a vossa vinda veja logo, seja logo. Em nome do Deus Filho, Cristo Jesus, Deus, eu lhe peço, para que cada um que esteja vendo esse vídeo, que o Senhor transforme essa pessoa, que ela busque ao Senhor acima de todas as coisas, como está escrito, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não adianta nada a gente ter o ponto do dia a dia e ir para o inferno. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe a vossa vida. E que você que está me ouvindo, pare de pecar e se arrependa. De verdade. Saia do caminho do mal. Eu sei que as tentações são 24 horas. É todo momento. É uma vontade de ver coisa que não pode. E não ceda à tentação. Fuja do mal e ele fugirá de você. Que Deus te abençoe. Eu sou Strauss. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Fique com Deus e até. Eu só vou dar um adendo. Não saia do vídeo ainda. Inscreva-se no canal porque isso apoia muito. Deixe o like porque isso ajuda muito. Entre no canal do WhatsApp e do Telegram para não perder os vídeos novos. Hypa esse vídeo para que chegue a mais pessoas. O verdadeiro evangelho. Porque nós sabemos que o arrependimento o pessoal não quer muito divulgar, né? O pessoal fala muito de dinheiro, mas de nada vale o dinheiro. Tipo, a vida eterna comparada ao dinheiro é nada. Peço que você veja os próximos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Deixe o feedback aí embaixo sobre o que pode melhorar. E me dê sugestões de capítulos, de livros, de salmos, que seria bom fazer um devocional. Então é isso. Novamente, eu sou Strauss, fique com Deus e até.